Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao-Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindes ao canal, sejam bem-vindas ao canal e sejam sempre bem-viades. Xandão! Xandão, você prometeu, Xandão! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Toque, toque, toque. Jovens, hoje nós estamos aqui com um corte do Monark no A Deriva, os motivos do Putin fazer guerra contra os globalistas. Bicho, vamos lá, né, cara? Primeiro, usa o termo globalista.
Se usa o termo globalista, é um reacionário, maluco, biruleibe das ideias com um chapéu de alumínio, tá? Primeira coisa. Então, batendo o olho no título, a gente não precisava de saber mais nada, a gente não precisava saber que era o monarca, a gente já pode pressupor que vai vir aquele show de rasteiridades. Beleza. Aí a gente pega a citação. É isso que a Rússia, China e Índia querem fazer com o mundo. Cara, a gente não sabe qual que é o contexto desta frase. Mas eu consigo te falar uma coisa. Que é o seguinte. Não existe nenhum contexto. Nenhum contexto possível aonde a frase é isso que Rússia, Índia e China querem fazer com o mundo não seja racista e orientalista, tá? Porque assim, meu irmão, de coraçãozinho, cara, tá? A diferença brutal entre Rússia, Índia e China é clara e patente para absolutamente qualquer um que se dê o trabalho mínimo de ler um jornalzinho daqui ou de lá na vida, sabe? Então, assim, isso aqui é orientalismo, tá? O que é esse orientalismo? É esse reducionismo por parte do Ocidente de absolutamente qualquer coisa que tá para lá dos Montes Urais ou para baixo da Sardenha, sabe? Pros caras é tudo igual, né? Gente, vamos pensar aqui, né? A Rússia é um país capitalista, com uma formação muito típica do seu próprio estado. A Índia atualmente está sob a égide do brahmanismo hindutva. A China, pese todos os pesares, ainda pode ser considerada, na minha opinião, um país em transição. Por quê? Porque onde há disputa, há possibilidade. Por mais que tenha caminhado pra caralho pra linha direita, eu não acho que é uma política de terra arrasada tal pra gente falar todo mundo é farinha do mesmo saco. Para além disso, as conformações locais, a história de cada um desses países, a forma como eles se organizam, é brutalmente diferente para você soltar um reducionismo rasteiro desse, tá? Porque esse tipo de reducionismo, ele é preconceituoso. O que é ser preconceituoso? É ter um conceito pré-concebido. Conceito anterior. Ou seja, em vez de você se debruçar na materialidade, ver o que está acontecendo, você já traz do ideal, né, aquela caixinha para você enfiar, né, igual a criança de 2 anos não consegue compreender forma e fica batendo o quadradinho na caixinha redonda até entrar, tá? Então, assim, o que eu espero deste corte? Nada, né? Porque se tem uma frase do nosso querido Barão do Itararé, que é muito boa, é: de onde a gente espera nada, é de lá que não vem porra nenhuma, né? Então, mais uma vez, ouso dizer que o Barão do Itararé está coberto de razão, que o homem continua incapaz de sentir frio, né? Então, assim, opa, saindo da Steam aqui só para não pesar o negócio, né? Vai ser isso, né? Só que a gente também tem um outro fator. Lembremos-nos aqui, né, da profunda científica análise de SCP Monarch. Será que em algum momento vai girar a chavinha? É isso que a gente quer saber. Já começa, né? Engraçado que isso não acontece lá no Oriente, nos países árabes ali. Meu irmão,
Ah, desculpa, tá mutado, eu esqueci de atualizar aqui. Desculpa. Agora tá de boa. Eu vou colocar a frase de novo pra vocês poderem passar raiva, vocês que estão na Twitch. Vocês que estão no YouTube, vocês já ouviram. O engraçado é que isso não acontece lá no Oriente, não, nos países árabes ali. Isso não acontece lá no Oriente, nos países árabes, ali. Brother, meu irmão, sabe? É engraçado que isso não acontece lá ali pra baixo da Itália, na África ali, que é troço todo. Não acontece ali lá naqueles índios que não são índio, que a gente conquistou ali nas Américas, ali, né? É foda, meu irmão, é foda. No países islâmicos, isso não tá acontecendo lá, né? País islâmico. Sim, não tá, porque existe uma Cara, divisão resistem mundial, lá. entendeu? O foco é no Ocidente, pelo que eu percebo dessa tese. O foco é no Ocidente. É, meu amigo, nos países islâmicos ali. O foco é no Ocidente. São frases que deixam garotos orgulhosos, né? O foco é aqui no Ocidente. Total. Aqui no Ocidente. Aqui aonde? Aqui aonde? O foco é aqui no Ocidente. Você tá na Austrália? Você tá nos Estados Unidos? Você tá na Europa, meu irmão? Vocês passaram a gravar em Miami e eu não tô sabendo? Te contar um segredo. Estamos no Brasil! Nós estamos no Brasil, meu irmão. Brasil não é Ocidente não, meu jovem. Brasil é Ocidente, não é até a página 2, não. Brasil é Ocidente até metade do primeiro parágrafo. A América Latina é periferia, mas é o sulista de Bacurau, né? São os sulistas de Bacurau. We are too very occidental. We have in Brazil multiculture. The South of Brasil is also Ocidente and very cultural. We are just like you. Please don't kill me. Sabe? Porra. Por quê? Porque... primeiro porque o globalismo, ele controla o Ocidente. O globalismo, ele controla o Ocidente. Globalismo, Anunnakis, Xirimê, chupacu de Goianinha, né? O Xirimê e o chupacu de Goianinha são o yin e o yang do ânus, né? É isso. Eu, hoje em dia, acredito que o Xirimê tá acima dos Anunnaki, mas abaixo do chupacu de Goianinha, né? O sujeito tem que estar cheirando as ideias, né? Ele fumou aquela que deixou o achitar cheirando, né? São os 12 majestosos, né? Ele fumou aquela que deixou o chupacu em Goianinha, sabe? Ô, velho, globalismo, cara. Nossa, cara, mas é difícil. Força, de verdade. Eles têm influência na China. Eles. Monarca é o 13º majestoso, é isso. Globalismo, você é um globalismo. Em outros países também, mas o poder deles mesmo deriva dos Estados Unidos, como hegemônico, OTAN. Você vê que o cara chega na beira
e vai pra teoria de conspiração maluca, tá? O cara chega ali na beirinha, né? É o imperialismo? É o modo de produção do capitalismo? Não. É o globalismo. Sabe? Então, assim... Sabe? É complexo. É daí que vem o poder do globalismo. Então eles não têm tantas influências nas esferas orientais. Eles têm influência nos outros países, como por exemplo na China e nos outros países. Mas eles não têm influência nas esferas ocidentais. O que é o globalismo? O globalismo é o capitalismo sem dizer capitalismo e sendo conspiracionista, racista e antissemita. Isso é o globalismo, tá? Isso é o globalismo, tá? Qualquer teoria... Obrigado, Tavos Mata Machado, pelo lindo ensinamento. Beijos pra você, menino Tavos. Qualquer teoria da conspiração, se ainda não descambou, rapidamente descambará em racismo e antissemitismo. Bicho, não falha uma. Não falha uma, tá? O que é globalismo? O globalismo é o capitalismo, só que a gente esconde o capitalismo e põe a culpa em quem? No eles. Quem que são eles? Essas seitas secretas malucas. Em última instância, eles são o quê? Os grandes banqueiros e tal. O judeu internacional. Quem falava isso? Henry Ford Hitler. Sabe? É isso, cara. É isso. Você pega qualquer dessas teorias, vai descascando essa cebola e você chega no meio e fala, olha, uma suástica. Não falha uma vez. Uma vez. E é por isso que tá acontecendo essa guerra com a Rússia. Sabia que o Putin, alguns meses antes de começar a guerra, ele baniu todos os membros do Fórum Econômico Mundial e das empresas Vanguard de participar do mercado russo? Vocês sabiam que a guerra não começou na Ucrânia? Vocês sabiam que este conflito na região vem escalonando há muito tempo? Vocês sabiam que ao menos desde 2014 a gente já tinha um grande conflito armado na região? Vocês sabiam que o pacto que foi feito em Belarus, um pacto de tentativa de mitigar o conflito, foi quebrado mais de 90 mil vezes só pelo lado ucraniano? Vocês sabiam que a OTAN tinha feito um pacto de não expandir para o Oriente e continua se expandindo o tempo todo? Vocês sabiam o que foi o Euromaidan? Vocês viram a política interna e externa da Europa nos últimos 30 anos? Não. Foda-se. Foda-se. Né? O Putin, mauzão, expulsou. Por que o Putin expulsou? Você já notou que não tem ditador do lado de cá? Do lado de cá não tem ditador. E quando interessa, do lado de lá também não. Olha que loucura, né? Como é que o orientalismo funciona? O orientalismo, gente, que é um termo criado pelo Eduardo Said. Deixa eu ver se meu orientalismo tá aqui, porque o livro é muito bom, tá? É só que meus livros estão muito desorganizados, como eu já disse a vocês milhões de vezes. Mas tem uma chance do meu orientalismo estar aqui, mas não tá. Tá? Desculpa, eu não tô com o meu Said aqui fácil, não. Se ele tivesse fácil, eu mostrava pra vocês. Mas quem tiver interesse, leia, tá? Que é um livro muito, muito interessante, tá? Quando o Eduardo Said vai trabalhar o conceito de orientalismo, ele começa a mostrar, né, alguns lugares comuns, alguns tipos ideais, tá, que são colocados, né, para reduzir o Oriente a uma coisa só. Então o que você tem? Você tem a exotização, que leva à erotização. É a dança dos mil véus, é a geisha, ou seja, você, como falocêntrico e estuprador, vê o Oriente como um pedaço de carne para você inserir tua salsicha. Essa é uma parte.
Só que você precisa de não apenas desumanizar as mulheres, você precisa de barbarizar os homens. Barbarizar os líderes, sejam masculinos ou femininos ou qualquer coisa. Não importa, tá? Aí olha que bacana. O que você faz? Você cria o despotismo. Todo líder dos Montes Urais para lá, da Sardenha para baixo, de Portugal para a esquerda, é um déspota. É um ditador. Na Europa não tem ditador. Entende? Então, assim, o Putin é o quê? Um déspota? Um ditador louco, tal, não sei o quê. O pessoal da Arábia Saudita, quando interessa, não. Mesmo estando lá. Mas quando interessa, sim. Porque a gente precisa de combater a Al-Qaeda e o eixo do mal. Mas a gente não pode combater na Arábia Saudita, então a gente joga pro Paquistão e joga pro Afeganistão. Né? A Merkel foi reeleita 10 vezes. Tem problema? Não. Não tem problema nenhum. Qualquer pessoa, o Xi é reeleito 3. Déspota. Déspota. Você percebe como é que essa linha é tênue? Stalin, ditador. Khrushchev, primeiro-ministro da União Soviética. Né? Em compensação, por exemplo, imagina um país, gente, que fosse um conglomerado de 4 famílias que controlam 80% da economia desse país e que essas 4 famílias também pertencem a 2 seitas malucas que transformam esse país num inferno para sua classe trabalhadora. Te parece uma democracia? Não, né? Coreia do Sul. Os Zaibatsus continuam lá, né? Coreia do Sul. Sabe? O Japão, que é colocado como essa grande democracia porque tá do lado dos caras, são os criminosos de guerra de classe 0, unidade 731 em diante, que são colocados no poder num partido democrático. Por quê? Para acabar com o movimento comunista. Inclusive, um dos malucos do Partido Democrático assassina ao vivo com uma katana o cara do Partido Comunista que estava para ganhar uma eleição importante no Japão. Tá? Tem literalmente um vídeo de um cara correndo com uma katana e assassinando um sujeito em rede aberta de televisão. Enfim. Ele baniu, ele aconteceu isso. Da Bolsa de Valores? Da Bolsa e de pisar na Rússia. De pisar na Rússia. Você acha que é uma vingança por ter feito isso? Baniu foi pouco, né? Fórum Econômico Mundial. Não sei o que é um jogo político, mas denota claramente que o centro político russo não está alinhado necessariamente com o Fórum Econômico Mundial, ao ponto deles banirem eles de pisarem no território, sabe? É quase como... Gente, vamos lá, né? A gente tem que falar isso todas as vezes, por mais que certas coisas já deviam estar pressupostas depois que a gente fala elas 132 milhões de vezes, mas eu vou falar pela bilionésima vez, porque é importante, e senão o pessoal vai falar, mas você não disse que não sei o quê. Eles vão falar de qualquer jeito, mas foda-se, né? Vamos lembrar aqui, gente, a Rússia do Putin não é socialista, a Rússia do Putin não é comunista, antes pelo contrário. O Putin e o seu grupamento são brutalmente anticomunistas. É um grupamento visceralmente capitalista. É o fruto da briga das oligarquias. Se o Putin pudesse, ele não traria de volta o cargo de czar. O Putin seria o próprio czar. Vamos lembrar que durante o período putiniano na Rússia contemporânea, o Putin passou a usar no seu exército as insígnias e os símbolos do czarismo. Ele é o quê? Estados Unidos, ele não é nem tão anti-imperialista assim, né? Mas é isso. Esse é o campo do Putin. Ainda assim,
nacionalismo chauvinista grão-russo. É isso. É isso. O Putin é um nacionalista chauvinista grão-russo. O que isso significa dizer? Que é um nacionalismo predatório, onde uma etnia, a etnia grã-russa, se vê como dono de um país e tá pouco se fudendo pro resto. São brutalmente conservadores, brutalmente ligados à ortodoxia da Igreja Ortodoxa Russa. Dia sim e dia também se aprovam leis cada vez mais absurdas e draconianas em relação às comunidades LGBTQIA+, em relação às minorias e afins. Beleza? Tá bem claro isso? Tá bem claro? Podemos continuar. Já que a gente deixou isso bem claro, vamos lembrar que apesar de todos esses pesares, o Putin trabalha com uma coisa que muitas vezes nós não trabalhamos e que deveríamos trabalhar, chamado soberania. A Rússia é imperialista? Não. Eu não consigo ver a Rússia exercendo imperialismo, porque o Lenin, imperialismo, ele coloca diversas condições. Tá? Você não vê o capital russo fazendo as coisas que o imperialismo faz. Então eu não consigo considerar a Rússia imperialista. Até porque, na sua zona de influência, o capital russo não predomina predatoriamente. Ele faz parcerias com as oligarquias locais. Tá? Então eu, particularmente, acho um erro conceitual, se a gente está nos baseando no conceito do imperialismo para Lenin, chamar a Rússia de imperialista. Show? Show. Voltemos. A Rússia, cara, cuida muito bem da soberania dela. E isso a gente devia aprender com os caras, tá? E a Rússia, e a Bielorrússia, o Lukashenko faz isso muito bem. Então, expulsar esse tipo de gente, cara, não é deletério não, viu? Ah, tá, mas a guerra não é uma vingança. Até porque foi ele que começou a guerra, pelo que eu sei. Não. É mais complexo do que isso. Sim, foi ele que invadiu a Ucrânia. É mais complexo do que isso. Meu amigo, você levar uma dessa do monarca, hein? Olha, é mais complexo do que isso. Ele que foi o agressor, realmente, nesse sentido. Mas o porquê ele fez isso é mais complexo, né? Não é só porque ele é mau. Aí o Rui Pimenta explica essa parte, né? O Rui fala sobre isso. Um monte de gente. Me diga com quem andas, e eu vos direi quem és. Precisa? Precisa? Né? Olha a referência. Gente. Né? Você vai construir um teto. Você põe uma coluna aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Segurou o teto. Tem 4 colunas, né? Às vezes aparece uma quinta, não aparece? Você olha pra ela e fala assim: que coluna estranha, né? O que essa coluna tá fazendo aqui? Loucura. Doideira! É que existe agora uma divisão geopolítica no mundo. Existem blocos. Tem o bloco globalista, que é o bloco ocidental. Existe agora uma divisão geopolítica no mundo. Tenho certeza que não foi isso que o monarca quis dizer, mas essa frase é muito ruim, né? Porque você fala isso como se não existissem divisões no mundo em momento nenhum antes, tá? Existe agora. Agora tem. Antes não tinha, não. OTAN e tudo mais. E tem o bloco oriental, que é o bloco Rússia, Índia, China, entendeu? Então, tem 2 blocos, tá? Nós e eles. Diabo e Cristo. O eu e o anti-eu. Bicho, não fica mais maniqueísta e rasteiro do que isso. Mas vamos ver se vai andar. O mundo rachou no meio. Por isso que tá tendo essa guerra, literalmente tá tendo guerra por causa disso. Porque o mundo tá rachando. Tá tendo guerra por causa disso. Gente, não sei se vocês sabiam, mas não tinha guerra antes. Né? O Vladimir Putin inventou as guerras.
né? O Vladimir Putin inventou esse conceito, né? Olha que loucura, tá? Olha que loucura. Tá tendo guerra agora, tá? Antes, não. Antes tinha paz e unicórnios e golfinhos, tá? Gente, assim, só para trazer um pouquinho de dado para vocês, tá? Os Estados Unidos, só de 2001 para cá, 2001 para cá, tá? Nós estamos falando só do século 21. Estados Unidos esteve presente no Afeganistão, no Iraque, no Paquistão, no Iêmen, na Líbia, na Síria. E essas são só as guerras. Guerras declaradas. Se a gente for falar de invasão, de entrada, de derrubada de regime, meu irmão, eu ia ficar aqui 1 ano e meio, tá? Vou trazer outro dado para vocês. Vocês têm ideia de quanto que os Estados Unidos gastou com sua máquina global de guerra desde 2021? Desculpa, desde 2001 até hoje? São 8 trilhões. 8 trilhões. Tá? Cara, 8 trilhões, velho. Sabe? É um negócio de doido. É um negócio insano. 8 trilhões, cara. Né? Doutrina Monroe tá aí comendo solta desde o Haiti. No meio, entendeu? E do outro lado tem Com T de tapioca, né? Em homenagem ao Ciro. menos influência sobre dos globalistas, sacou? E é por isso que eles estão brigando. Que o mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, Menos influência dos globalistas. Menos influência dos globalistas, cara. Desculpa, eu tô toda hora clicando no trem errado aqui. Deixa eu fechar essa porra que aí eu paro de fazer merda. Né? Pronto. Agora eu paro de fazer merda, desculpa. Menos influência dos globalistas, tá? Eu quero só pegar um dado aqui. Tá? Maiores economias do mundo. Só quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Tá? Só uma tabelinha aqui rapidinho. Beleza? Peguei de um site qualquer só pra gente ver. Maiores economias do mundo. China tá aqui em segunda, a Índia tá aqui em 7. Tá? Esses caras, do jeito que ele fala, parece que eles estão vivendo lá sozinho, né? Parece que eles estão vivendo lá sozinho. Né? Então, me ajuda a te ajudar aí, meu irmão. Me ajuda a te ajudar aí, meu filho. Né? Porra, é foda, viu? existia uma hegemonia americana. Ou ocidental no mundo. Ou seja, os americanos eram, ainda são um pouco, eram os policiais do mundo, eram aqueles que coordenavam políticas em vários outros países, que derrubaram a União Soviética, que fizeram a divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que colocaram o Ayatollah no Irã, entendeu? Tudo isso veio do Ocidente, porque o Ocidente coordenava o que acontecia geopoliticamente por causa da dominância do dólar, entendeu? Estamos no momento do SCP, né, falando coisas que estão certas até um ponto. Vamos contar os 13 segundos, hein? Vamos contar os 13 segundos que não costuma falhar. O SCP tá batendo aqui. O SCP ativou. Então, como a dominância financeira do dólar. Isso era a arma política que fazia eles terem praticamente uma hegemonia. Fora que os Estados Unidos também tem muito mais... tinha, pelo menos, muito mais poder bélico do que todos os outros países somados, entendeu? O SCP tá certinho. O SCP tá certinho. Então era uma dominância militar hegemônica e uma dominância econômica hegemônica, né? E cultural. Correto. Continua, relógio. Então, essas coisas têm mudado. Correto novamente. E por que elas têm mudado? Agora nós Elas vamos têm ver. mudado porque a Índia se desenvolveu a partir do momento que os Estados Unidos...
Gente, o dia que o monarca aprendeu o conceito de capitalismo e imperialismo, a coisa vai. Começou a colocar indústrias pra caralho lá. Quando ela se desenvolveu pra caramba, houve uma mudança do poder do capital político no mundo. E agora a China já consegue competir de igual para igual em certas questões. Na esmagadora maioria, né? 25 áreas de desenvolvimento de ponta de tecnologia. A China lidera 23. Com os Estados Unidos. Por exemplo, a China hoje já produz mais navios militares do que os Estados Unidos por ano. A marinha chinesa não apenas é maior e mais poderosa do que a dos Estados Unidos, como boa parte dos submarinos nucleares dos Estados Unidos estão sucateados. Tá? Eu estava lendo sobre isso há pouquinho tempo. Eu vou tentar achar isso aqui para vocês. Pinos atômicos Estados Unidos. Quer ver? Eu vou tentar achar isso aqui. Cara, pior que eu não lembro se eu li esse trem em inglês ou se eu li esse trem em português, cara. Nossa, cara, eu esqueci onde que eu li isso. Eu tô tentando achar aqui, mas teve uma reportagem que saiu, né, sobre os problemas nos submarinos atômicos norte-americanos. Cara, eu tô tentando achar isso e agora eu não vou conseguir. Mas há pouco tempo atrás foi feita um estudo sobre os submarinos atômicos estadunidenses e boa parte deles estava bem pouco operacional, né? Porque os Estados Unidos estava gastando 8 trilhões em guerra e a China está para e passo construindo uma armada, né? Parece que dá mais certo. Isso significa que, ao longo das décadas, a China provavelmente vai ter um contingente de navios muito maior do que os Estados Unidos. Portanto, eles vão poder ter um controle sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado, Dogo, você achou pra mim. Nearly 40% of US attack submarines in or waiting repair as shipyard face worker shortage supply chain issues. Tá? Vamos colocar em português aqui para vocês para facilitar. Traduzir essa página. Quase 40% dos submarinos de ataque dos Estados Unidos em reparo ou aguardando reparo, pois os estaleiros enfrentam escassez de trabalhadores e problemas na cadeia de suprimentos. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é isso aqui, tá, meu irmão? Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Tá indo de Ocean Gate, né? Eu fico triste com a notícia dessas. Tá? Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes, né? Faça o B de Biden imediatamente, tá bom? Por quê? Porque menino Estados Unidos está muito ocupado brincando de polícia do mundo, enquanto o resto do mundo está preocupado com a realidade material. Tá ligado? Então, meu irmão, este suco está fervendo. Não é à toa que eles estão colocando as crianças para trabalhar. Né? Deram mole e não compraram o modelo mais novo da Logitech. E o controle das águas é uma das formas com que uma potência garante a sua influência política no mundo, entendeu? Porque as águas são muito importantes. A maioria das mercadorias que são transportadas no mundo é por navios, porque são mais baratos, é mais barato que avião, entendeu? Então, se um país consegue controlar as águas do mundo, ele consegue controlar a economia do mundo, porque ele pode impor embargo em países.
Nós estamos voltando para os trabalhos de geopolítica da virada do século, tá? Da virada do século XIX para o século XX, tá? Monark está em algum momento estudando geopolítica aí, tá? E é isso, né? É a linha de raciocínio correta com a conclusão brutalmente errada. Né? Qual que é essa ideia? É a geopolítica na Unicu, né? Os caras voltam lá pro Herzl, né? Que não à toa, né, meteu uma belíssima influência no Hitler para pensar a ideia das potências do Hinterland, né, daquela grande faixa territorial onde está a União Soviética, estava a Rússia e tal, e as potências que ficam nesta faixa com menos terra e mais águas. Né? Então isso aí, gente, é geografia política do início do século XX, final do século XIX. Tá? Por quê? Porque depois vão vir na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, principalmente, a ideia do controle do espaço. Tá? Então é isso mesmo, o Herzl, a ideia de Lebensraum, né? São ideias que vão influenciar muito as concepções do nazismo. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial vai ter toda uma ideia do controle aéreo, do controle do espaço, enfim, são discussões históricas da geopolítica clássica. Os Estados Unidos, se quisesse acabar com o Brasil, É isso, ele tá assistindo os vídeos do era Rock. fácil. Ele pega todos os navios que eles têm, coloca a economia do mundo, porque ele pode impor embargo em países. Os Estados Unidos, se quisesse acabar com o Brasil, era fácil. Ele pega todos os navios que eles têm, coloca na costa do Brasil todo e fala: de agora em diante não entre e não sai mais nenhum navio aqui do Brasil. Acabou o Brasil. A gente não tem tecnologia produzida no território nacional, a gente não tem 100% de refino de gasolina produzido no território nacional. Não mais, né? Não mais, né? Não mais, né? Gente, o Brasil é uma ilha? Não, o Brasil não é uma ilha, mas de fato, se o Brasil tivesse sua costa toda embargada, ele teria que passar a um momento de substituição produtiva gigantesco, né? Porque de fato atrapalharia muitíssimo, né? Mas enfim, a gente pode ficar tranquilo que quando a gente for fazer a revolução, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos precisar de soberania, né? Nós vamos precisar de soberania. Né? É um impacto absurdo? É, mas força a construção de uma soberania. Então a gente está num momento de lucidez. O que acontece? Vem vários fatores de lucidez e no final o raciocínio vai para... A gente não tem nada, a gente só tem comida. Passar fome a gente não ia passar, mas do resto a gente não ia ter, entendeu? Então essa é uma forma dos Estados Unidos. Não, sim, olha o tamanho. Gente, eu não tô falando que seria fácil, eu não tô falando que seria tranquilo dos Estados Unidos fazer isso. O que nós estamos falando é que uma vez que, né, vamos comer soja, né, inclusive, né, a gente tem um processo longo de desindustrialização, uma vez que não somos soberanos em nossas cadeias produtivas energéticas, não somos soberanos em nossa grade de telecomunicação. Nossa soberania é até a página 1. Nossa soberania é uma falsa soberania. Nisso ele está corretíssimo. Impor o seu controle no mundo. E isso está mudando agora por causa da ascensão da China e da Rússia. Sacou? Então não só por causa da ascensão da China e da Rússia, a gente tem que pensar no processo de formação de uma outra ordem multipolar, né? A partir do momento que o hegemon do imperialismo acha que venceu a história. Em política não existe espaço vazio, só tem espaço ocupado. Não só os Estados Unidos acham que ele venceu a história e com isso ele não precisava de fazer mais nada, como as suas potências lacaias fizeram o mesmo.
né? Tanto que a expansão das cadeias produtivas, sejam elas chinesas, sejam elas russas, sejam elas de onde elas forem, em boa parte das relações sul-sul global, e por sul-sul a gente não está entendendo geograficamente sul-sul, a gente está pensando num outro conceito de sul global, elas vão acontecer precisamente nesses vácuos de poder, né? Ah, o colonialismo acabou? Não, não acabou, gente. Não acabou. Olha o Franco CRF aí pra eu não mentir sozinho, né? É isso, Dona França tem todo o ouro do Mali e o Mali não tem dinheiro nenhum. Entende? Essa é a guerra. E é por isso que os globalistas, a gente tem chance de vencer dos globalistas. Aí chega nisso, cara. Você vê que o cara faz um preâmbulo que tava indo numa boa direção e aí chega nos globalistas. Acabou. Voltou. Desligou a chavinha. Desligou a chavinha. Tava indo bem. Nós tínhamos muitas esperanças. Mas aí você fumou o pendrive de noia. Aí quando você fuma o pendrive de noia, o que acontece? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Pelo lado bom, nós expandimos o limite de 13 segundos. O limite está expandido. O gimo está leve. O limite está sendo expandido. Né? Os globalistas estão chegando. Estão chegando os globalistas. Se romper com a tábua de esmeralda, meu irmão, vai chegar em algum lugar. Porque eles têm inimigos poderosos também agora, entendeu? Uhum. Mas é uma escolha... não é uma escolha simples, né? Fácil de fazer, né? Pra mim, não é simples nem fácil. Mas tu é Rússia. Não é que eu sou Rússia. Cara, como é reducionista, né, velho? Aqueles países lá do Oriente lá. Qual? Aqueles lá. Lá. Né? Não é uma escolha simples de fazer. Não, mas tu é Rússia, né? Porque quem... É um Magalzão. Eu quero muito, cara, conseguir achar em qual Magalzão show tá o trecho pra mim quem gosta de manteiga é manteiga, pra mim quem gosta de cavalo é cavalo. Porque é literalmente isso o pensamento aí. Tá ligado? É literalmente esse pensamento. Nem quente nem frio, 0 graus tá perfeito. Quem gosta de manteiga é manteiga, quem gosta de cavalo é cavalo. Bicho, é isso, sacou? Não existe nenhum tom de cinza em lugar nenhum deste mundo louco abandonado pela razão. Sabe? São ombros intocados pelo peso do pensamento racional. Ah, velho. Porra, me ajuda, cara. Então não é uma escolha simples. Não, mas você é Rússia, né? Tem que ser. Tem que ser. Entendeu? É que o mundo que a Rússia, junto com a China e a Índia e o Irã estão querendo construir é um mundo multipolar. É um mundo onde a dominância hegemônica ocidental é diminuída, portanto, os países individualmente crescem. Estamos passando de 13 segundos de novo. Estamos passando de 13 segundos de novo. Tá? A soberania dos países cresce. A soberania dos países cresce numa ordem multipolar. Ligamos a chave. Ligamos a chave. Os países individualmente conseguem tomar decisões que antes não eram permitidas por causa de imposições como sanções econômicas derivadas do Ocidente. Bicho, certo de cima embaixo. Certo de cima embaixo. Olha isso. Tá certo de cima embaixo. Qual que é o meu problema? Na hora que chega no globalismo. Uhum. Quando começou a guerra na Ucrânia, o que o Ocidente tentou fazer com a Rússia? Vai estar errado quando começou a guerra na Ucrânia.
Vamos ver se a segunda parte vai estar... Cancelar a Rússia, matar a Rússia economicamente, tirar o modo de pagamento SWIFT, que é o modo padrão de Corretíssimo. pagamento internacional hoje no mundo, entendeu? Corretíssimo. Só que o que acontece com isso? Deu um tiro no pé. Por quê? Rússia. A China um pouco menos, né? O que acontece, gente? Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar em Bretton Woods, tá? O que é Bretton Woods? Bretton Woods é o paraíso do confia, tá? A moeda era uma moeda com lastro em ouro. O que isso significa dizer? Significa dizer que para cada X de dólar emitido, era necessário ter Y de ouro em reserva nas reservas. Beleza? A partir de Bretton Woods, a moeda se torna uma moeda fiduciária. Fiduciária vem da mesma palavra latina fides, que dá em fé. Qual que é a base da moeda? Confia. A base da moeda é confia. A partir de Bretton Woods, deixa vomigo, toca pro pai. Tranquilo. É o maior esquema de pirâmide de todos os tempos, é o esquema do Bretton Woods, é o petrodólar e tudo isso aí. Show! Você atrela todas as moedas globais à sua moeda, lastreando ela em sonhos. O que acontece com isso? Acontece que você consegue jogar os seus problemas internos no rabo do seu coleguinha. Sabe quem que já falava, gente, isso em 47? Andrei Zhdanov, o homem com o sorriso mais aberto de Moscou. Andrei Zhdanov falava isso em 47. Em 1947, Andrei Zhdanov, olhando como que a economia estava se encaminhando no pós-guerra, ele falava: os Estados Unidos está terceirizando a sua dívida interna no rabo dos seus coleguinhas. A bolha não explode necessariamente só no teu colo. Todo mundo tá segurando o balãozinho junto com você e você tá apontando o balão pra cara deles. Volta um pouco, você volta, mas o grosso vai nos cara. Tá? Isso, meu irmão, chama materialismo. Aí, tranquilo, a partir de Bretton Woods, cada vez mais as economias do capitalismo, as economias ligadas ao sistema mundo do capitalismo, vão ficando atreladas a essa emissão fiduciária baseada em sonhos, tá? Alguns países vão notando que isso tem uma tendência de dar ruim e eles vão se afastando cada vez mais desse esquema. A Rússia e a Turquia, por exemplo, vem tentando dolarizar as suas economias, tá certo? Desculpa, desdolarizar as suas economias. O que isso significa? Significa que elas vêm tentando tirar esse atrelamento ao dólar. Como? No caso dos dois, eles tentam voltar para o padrão ouro. Se a gente vê as grandes transferências de ouro, as grandes compras de ouro que vêm sendo feitas há muito tempo, tanto a Rússia quanto a Turquia vêm, pelo menos nos últimos 20 anos, angariando reservas cada vez maiores de ouro. Por quê? Porque elas vão ter um lastro. Por que esse lastro é necessário? Porque numa ruptura desse sistema, você vai ter que tancar com algo que seja internacionalmente comerciável e de fácil percepção, né, do seu valor real. Tá? Aí vem o seu Biden, né? A guerra não começou nesse momento, né? Vem o seu Biden, né? E solta, né, a ideia de tirar a Rússia do sistema SWIFT. Isso apressa o preço, isso apressa o passo da desdolarização da economia russa. E aí o que a Rússia faz? A Rússia faz o petrorrublo. Ela coloca uma paridade do rublo com o lastro em ouro
E ela passa a fornecer o seu petróleo com base nessa paridade, mas ela aceita o pagamento em dólar desde que o dólar seja desvalorizado em X%. Sabe? O que isso leva? Isso leva a puxar globalmente o valor do dólar para baixo e do rublo para cima. Tanto que o rublo, depois da primeira queda, se valoriza durante o conflito. Ou seja, isolar economicamente a Rússia e desestabilizar a Rússia, tirar o Putin da Rússia. E a Rússia teve que fazer também várias substituições de cadeia de produção interna que ela vem conseguindo fazer de um jeito ou do outro. Implementar um governo fantoche na Rússia que ia jogar junto com o Ocidente, tá ligado? Esse era o plano. Mas deu errado. Deu errado porque a Rússia conseguiu fazer acordos comerciais com os países emergentes orientais ao ponto de conseguir se sustentar economicamente. Não é só isso, né? Não é só isso. A gente tem que pensar que existe uma grande dependência, mesmo dos países que estão em conflito com a Rússia, dos commodities russos, né? Não é só isso, né? Mas está num ótimo caminho. E brigar uma guerra contra a OTAN na Ucrânia e ganhar. Eles estão ganhando, eles estão mantendo, entendeu? A Ucrânia não está conseguindo recuperar territórios, entendeu? Os russos estão conseguindo manter essa guerra. Mais uma vez ele Isso tá correto. era, talvez, inesperado. E assim, gente, vamos lembrar aqui que a Rússia é uma potência militar gigantesca. Que a Rússia se manteve investindo e desenvolvendo seu poderio militar há muito tempo. E vamos lembrar uma terceira coisa aqui, que a sanção econômica à Rússia, indiretamente, é uma sanção econômica à Europa. Que por mais que o americano jamais vai falar isso abertamente, quando ele sanciona a Rússia, ele deixa a Europa de joelhos. Entende? A sanção não é só contra a Rússia. A Europa é brutalmente dependente da Rússia. Indiretamente, esse tipo de sanção faz com que a Europa se veja cada vez mais atrelada ao poderio do capital estadunidense. Num momento em que a Europa passava por uma Alemanha fraca politicamente e que estava tolerando qualquer merda que o tio Sam falava. O Trump fala isso. O Trump vai falar isso abertamente. Para a elite globalista. Eles achavam que a Rússia ia ser destruída facilmente. Só que isso aí abriu um novo mundo. Abriu um mundo onde a hegemonia ocidental já não é mais hegemônica. Ele não está errado, ele está errado no tempo, né? Por quê? Porque a hegemonia ocidental já não é hegemônica, não é desde agora deste conflito. Este conflito está só escancarando um processo histórico que vem ocorrendo há 30 anos, desde que os Estados Unidos e as suas potências cadelas, lacaias, cruzaram o bracinho e ficaram dando tiro para cima falando ganhamos a história. Gente, a Rússia demonstrou nessa guerra várias tecnologias de ponta que os atuais sistemas estadunidenses ou europeus de defesa não têm o que fazer. A Rússia fritou a aeronáutica ucraniana no chão. Os caras tiveram que sair correndo na Polônia para pegar MiG velho. E é um mundo onde começa a surgir um outro polo de poder, que é o polo oriental. E o dólar começa a se enfraquecer. O dólar se enfraquecendo destrói a hegemonia ocidental mais ainda, entendeu? E é por isso que você... Se ele trocar globalista por imperialista... vê, né? O Lula indo na China... E assim, polo oriental é foda, né? Polo oriental é foda. É de um maniqueísmo violentíssimo, eu concordo com você, Heitor. Mas assim... tá passando de 13 segundos. Conversando com o BRICS e falando sobre uma moeda do BRICS e tudo mais. Porque eles querem tirar o controle econômico, financeiro dos Estados Unidos sobre o mundo. Que é uma questão de soberania. É isso que tá acontecendo. Mas nesse sentido, você apoia o Lula nessa...
Cara, velho do céu, cara, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Vamos lá, se a gente trocar polo oriental por sul global e trocar globalismo por imperialismo, né? Mas, meu Deus, não é possível, cara. Não é possível, mano. Você tem que estar trolando, sabe? Você tá se fazendo de sonso. Não é possível, meu irmão. Então você apoia o Lula. Então você é russo, né? É isso que eu entendi agora. Você é russo. Por que você não fala comigo em russo, seu russo? Tá brincando de matrioshka aí, russo? Agora você é russo, né? O Pet tá recebendo uma aula de geopolítica do Monark, cara. Então você é 13, né? Então você é 13, né? E o PT? Faz o L aí, você não é 13? Apoio o Lula. Não apoio o Lula, eu apoio a política pública de destruição da hegemonia ocidental. Você ouviu? Eu vou voltar porque ele falou, eu apoio o Lula. Ele falou, eu apoio o Lula. Não. Ô, almoção, você tá almoçando aí, almoção? Então você é almoção, você gosta de almoçar, tá almoçando? Almoção. Mas ele falou. Apoia o Lula nessa... Apoio o Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. Tornado L. WL. WL. Não apoio o Lula, eu apoio a política pública de destruição da hegemonia ocidental e uma criação. E aí é onde eu me difiro. Eu já tô imaginando. Vocês imaginam, gente, o Cogos ouvindo o Monark falando eu apoio a destruição da hegemonia ocidental? Vocês conseguem imaginar isso, cara? Eu apoio a destruição da hegemonia ocidental. Eu apoio a destruição da hegemonia ocidental. Eu quero ouvir essa frase de novo. Tá, vamos lá. Política pública de destruição da hegemonia ocidental e uma dos Estados Unidos sobre o mundo. É isso que tá acontecendo. Mas nesse sentido, você apoia o Lula. Você é 13, você é almoção, tá almoçando. Apoia o Lula. Não apoio o Lula, eu apoio a política pública de destruição da hegemonia ocidental. Eu apoio a política pública de destruição da hegemonia ocidental. Nós todos, Monark, nós todos. E uma criação. E aí é onde eu me difiro do Lula. Hoje o Ocidente vai estar em fúria, não vai? Entendeu? Porque o Lula é um internacionalista. Tava bom, não tava? Desligou a chavinha. Fica tranquilo que vai desligar a chave. Vai desligar a chavinha. O que ele quer fazer é criar o Bloco América Latina, onde ele vai criar um órgão de burocracia que vai decidir as políticas econômicas da América Latina como um todo. E morreu. Né? E morreu. Não, você é burro, cara, que loucura. Que loucura. Que loucura. Agora, burocracia. Lula é uma burocracia. Eu sou contra isso. Eu sou pró-soberania brasileira. Eu sou um cara nacionalista. Eu acredito que... Velho, eu sou um cara nacionalista. Oi, psicóloga, tudo bom? O Monark Nasbol é real e pode me machucar? Eu preciso de saber disso. O Monark Nasbol é real? Ele pode me machucar? O Brasil tem que fazer os seus acordos econômicos individualmente com todas as nações, sem formar um bloco. Eu não acredito nessa formação de bloco. O Lula já acredita. Então é aí que a gente se destoa. Porém,
o Lula estar interessado na destruição da hegemonia ocidental é bom pro Brasil. Abre uma oportunidade do Brasil se tornar verdadeiramente soberano. Abre uma oportunidade do Brasil se tornar verdadeiramente soberano. Enfim, esse caldo vai chegar na beira e ele vai entornar, tá? Esse caldo vai entornar. É isso, jovens, né? Não cometam crime de QTP sujeito a pancada. Não cometa QTP na frente das crianças sujeito a pancada. Meus amores, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Cê é russo, né? Cê é russo, eu tô ligado, cê é russo, né? Usa matrioshka aí, russo. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde